Você já teve a impressão de que o mundo está emburrecendo e as coisas estão ficando diferentes? Qual é o nome da galáxia que a gente vive? Three countries besides the USA. I suck at history. It was like my worst subject. Can we do like science? Em que país que está localizado o canal do Panamá? Panamá, o Brasil. Do you know who fought in the Civil War? The Nazis versus Germany. No. Yes. No. A geração em que vivemos está caminhando para um caminho sombrio e desastroso. Uma geração que tinha tudo para ser a mais inteligente é composta por gente idiota e sem nenhuma visão de futuro. Seguir os conselhos das gerações anteriores parece não fazer mais tanto sentido. Achar uma parceira fiel, construir uma família, ter uma casa, um emprego dos sonhos, parece tão distante e inviável para a grande maioria. E isso tem uma razão para estar acontecendo. A geração Z, que inclusive é a minha geração, é extremamente desapegada, cínica, apática e sem nenhum propósito de vida. Se você olhar para o século XX, as pessoas tinham uma visão clara, um caminho pré-definido para a sua vida. Hoje em dia, não é bem isso que nós vemos. Com o mundo totalmente superficial que a internet proporciona, você não enxerga um caminho claro para alcançar os seus objetivos. Viver nesse mundo se torna extremamente difícil, já que em qualquer rede social que você abre no seu celular, você encontra pessoas distribuindo ofensas gratuitas e fazendo qualquer coisa para conseguir dinheiro e fama, nem que isso manche totalmente sua imagem, onde tudo só tem valor em base de opiniões ou em uma hierarquia social invisível. Nada tem qualquer significado real. Se você não é um outlier nos dias atuais, você se coloca como um fracassado na vida. Detalhe, tudo isso com 20 anos. A pergunta que deveria estar na sua mente é: por que uma geração que tem tudo na palma da mão não encontra um verdadeiro propósito para a sua vida? Será que existe alguma solução para você não ser mais um medíocre nessa geração? Para a gente conseguir entender isso, nós precisamos fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos viajar para o começo dos anos 90, o início da era da internet. Pela internet, você troca mensagens, participa de reuniões e obtém informações importantes do mundo inteiro. Os anos 90 foram considerados a época de ouro da internet. Com base nas minhas pesquisas, consigo perceber que ela era um ambiente diferente. Percebo que a internet não era projetada para sugar cada segundo da sua vida ou prender as pessoas em telas. O objetivo daquela época não era maximizar cliques, engajamento constante ou atenção incessante. Não havia filtros, algoritmos ou mecanismos que entregassem conteúdos baseados no seu comportamento, como é feito hoje em dia. A internet parecia um lugar para as pessoas expressarem seus pensamentos, paixões e interesses. Mas parece que conforme os usuários cresciam, a internet mudava junto. O conteúdo começava a parecer desprovido de alma e sem nenhuma significância. As pessoas usavam sempre os mesmos aplicativos e consumiam sempre as mesmas ideias e trivialidades. Elas começavam a se tornar como zumbis, se engajando com interações superficiais e repetitivas. Os debates reais começavam a ser substituídos por trocas de insultos em comentários. A busca por melhorar sua própria vida eram trocados por vídeos motivacionais. Não existia qualquer pensamento crítico e independente. Tudo era entretenimento superficial. O mesmo padrão começava a se repetir em músicas e filmes. Toda a magia da internet desapareceu. E isso ocorre até os dias atuais. Sabendo de tudo isso, me vem um questionamento em minha mente. Em que momento a internet, que parecia ser algo revolucionário e maravilhoso, se tornou em uma máquina de superficialidade e de emburrecimento? Bom,
Para responder essa pergunta não é tão complicado. Lembra que eu comentei que não existia um algoritmo por trás da internet? A partir do momento que colocaram esse algoritmo, a internet virou um completo caos. Os conteúdos que você acompanha muitas vezes são recomendados por outros parecidos. Cada vez que você fica em qualquer rede social, esse algoritmo é alimentado. Qual a consequência disso? Você se torna um viciado, um escravo mentalmente de algoritmo. Vou dar um exemplo. Em um vazamento do Facebook Papers, fica explícito que a empresa sabe que as redes sociais manipulam e destrói a vida e o cérebro dos usuários, principalmente em ano eleitoral. Well, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. Você acha que isso não se aplica para as outras redes sociais? Eu acredito que você não seja nenhum bobinho ou bobinha. Então, não vou nem responder. Fica claro que a manipulação não é somente para te deixar mais idiota. Tudo isso tem a mão de um sistema por trás. E, consequentemente, você vai perdendo o seu pensamento e concordando com tudo que o sistema disser para você. Bom, e tendo gente que concorda com esse sistema mentiroso e manipulador, quem acaba falando a verdade acaba sendo atacado e oprimido pelos zumbis do sistema. Se você começar a analisar, já está acontecendo isso. As pessoas perderam o seu pensamento. Elas não têm mais opinião própria. Elas ouvem alguém falando alguma coisa e sai por aí tratando como verdade absoluta, sem ter feito pesquisa nem nada do tipo. E olha, eu não recomendaria você tentar rebater essas pessoas. Provavelmente você só vai receber xingamentos e críticas, já que essas pessoas já estão completamente degeneradas e deixaram o sistema entrar na mente delas. Isso é um retrato puro da geração Z. Só abrir o Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, que você vai ver um monte de pessoas que se acham o dono da razão, mas não sabem nem interpretar texto e querem discutir com alguém. Ao invés de buscar algo para lutar, adquirir conhecimento, melhorar como ser humano, agregar valor para a vida das pessoas, elas preferem ficar na internet fazendo nada de útil, completamente viciados em pornografia, redes sociais, jogos e qualquer coisa fútil que tem dentro da internet. Tudo isso só mostra como a geração está se perdendo e ficando sem propósito nenhum para lutar. Falar que a geração Z não tem propósito para lutar é meio óbvio e tem muito sentido, já que desde a infância ela foi exposta a uma tecnologia super avançada. Ser exposto a essa tecnologia, ao invés de auxiliar, acabam atrapalhando. A questão é que a minha geração é exposta a tantas ideias de vida que uma coisa acaba se contradizendo com a outra. E isso gera uma confusão sobre como escolher o seu futuro. Digamos que você queira fazer uma faculdade. Aparece do nada um coach falando que faculdade é uma bosta. Do nada aparece outro maluco falando que o curso do coach não presta. E isso continua em um ciclo eterno. A falta de estudo e leitura acaba impactando diretamente nisso. Se você é uma pessoa que não consegue ter um pensamento crítico sobre essas coisas, essas pessoas acabam te manipulando muito fácil. E você realmente fica sem propósito nenhum, já que você não sabe analisar qual o melhor caminho para você. Uma das coisas que faltou para a geração Z também foram as brincadeiras de crianças. As brincadeiras têm impacto significativo no desenvolvimento das crianças. Ela estimula a atenção, a memória, a imitação, a imaginação, a criatividade. Enfim,
ela é parte essencial no desenvolvimento, diferentemente dos smartphones, que deixam as pessoas inertes. Não tendo essas coisas que deveriam ser básicas para todo mundo, você realmente acaba perdido e sem visão de futuro, já que você não aprendeu nada na sua infância e nem na sua adolescência. E você não faz o mínimo para melhorar. Fica o dia inteiro deitado reclamando da vida, enquanto vê vídeos de coach motivacional do Instagram que não conquistaram nada na vida. Não é à toa que pela primeira vez na história da humanidade, essa geração tem QI abaixo do que a anterior. E isso acontece até em países com índices de alto desenvolvimento. E ele traz lá dados alarmantes mostrando que pela primeira vez na história a geração da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. Não é segredo para ninguém que os mais velhos acabam tendo um ponto de vista negativo em relação aos mais jovens. Eles geralmente não falam que são menos inteligentes que a nova geração, mas pela primeira vez estamos vendo um ponto de inflexão e temos que concordar com a geração anterior em relação à inteligência. O QI foi uma variável que crescia constantemente desde o século XX, geração após geração. Mas a geração Z conseguiu deixar o gráfico que sempre apontava para cima, dessa vez apontando para baixo. E isso tem sentido ter acontecido, já que você nasce com o celular na sua mão. Segundo um neurocientista chamado Michel Desmourguet, afirma no seu livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais que, somando as horas passadas, uma criança de 8 anos de idade já teria passado pelo menos 1 ano e 3 meses ininterruptos da sua vida grudado no celular. Esse tempo seria suficiente para uma criança desenvolver habilidades úteis e benéficas para a sua vida. Não é à toa que a atenção de uma pessoa nos dias atuais é menor do que a de um peixinho dourado, de apenas 8 segundos. A do peixe é de 9. Desmourguet ainda argumenta que mais de 60% dos adolescentes passam mais de 4 horas com a cara grudada no celular. E quem eleva a média para cima são os jovens de classe mais baixa. Mas claro, não é somente os jovens que estão viciados no celular. As gerações anteriores também sofrem desse mesmo vício. Um estudo feito por uma agência especialista em segurança virtual aponta que 90% da população adulta passam 3 horas ou mais no celular. E os filhos, vendo os pais viciados, ultrapassam a média dos pais. Esses números são realmente assustadores e não é tão difícil de entender o porquê que 29% da população é analfabeta funcional, ou seja, não consegue compreender textos simples nem realizar operações matemáticas mais elaboradas. Ao invés das pessoas utilizarem todo o conhecimento disponível na palma da mão, nós agarramos no famoso pai dos burros somente para usufruir do famoso "se eu não souber, eu pesquiso". Sinceramente, se tu faz somente para isso, tu já se entregou para a mediocridade dessa geração. Chegamos na parte que eu mais queria. Tudo que você viu nesse vídeo, não trate como uma verdade absoluta. Você tem o seu direito de concordar ou discordar de mim. Mas o fato é que a nossa geração está vivendo em um mundo repleto de opiniões e pela liberdade de ser o que quiser nesse mar infinito e interminável de personalidades. Com excesso de informações, basta a você e somente a você escolher a sua própria verdade. Eu quero que vocês reflitam sobre tudo que comentei nesse vídeo e caso tenham vontade, escreva nos comentários o que achou e já fale qual é a sua verdade atualmente. Eu escolhi a minha, que é ser criador de conteúdo e falar o que eu acho
ser verdade, com base em pesquisas e opinião própria. E claro, por ser uma profissão que eu acredito ser a melhor disparada do digital. O que eu daria de conselho, se é que eu posso dar algum conselho, é o seguinte: para você que está se sentindo perdido, que não sabe o que fazer da sua vida, não se iluda com dinheiro fácil, como por exemplo, live NPC ou algum curso para ficar milionário de forma rápida. Isso não existe. Você não vai conseguir ganhar muita grana fazendo isso. E se conseguir, provavelmente vai manchar sua própria imagem. E a imagem pessoal é a coisa mais importante que você tem na sua vida. O The Rock é uma prova viva disso. Então busque melhorar sua imagem pessoal. Sua reputação vai fazer você ter diversas oportunidades. Adquira conhecimento, seja em cursos, faculdade, livros e até mesmo no YouTube de forma gratuita. Se caso você for querer fazer algo, nunca bote dinheiro com a prioridade máxima. Foque em algo que deixe você bem com seu espiritual e mental. Isso é muito mais importante do que somente dinheiro. Se afaste das redes sociais. Tente ao máximo se afastar do seu celular. Minha recomendação: use no máximo 1 hora por dia do seu celular. Então, a mensagem final é o seguinte: foque na sua própria evolução como ser humano e não se venda à superficialidade dessa geração. E falando em superficialidade, tem um aplicativo que domina nessa questão, que é o TikTok. Se você quer saber o que eu acho desse aplicativo, eu recomendo você a clicar nesse vídeo meu que está aparecendo aí na tela. Eu me chamo João Reisel e essa é a minha jornada.